Mas antes da gente começar com as fofocas, vocês sabem que hoje a gente vai ter uma conversa muito importante por aqui, viu? Sobre o câncer de mama, que é uma doença que afeta milhões de mulheres pelo mundo. Quando detectada precocemente, as chances de cura da doença são maiores e o tratamento pode ser menos agressivo. Por isso, é muito importante a gente sempre falar abertamente sobre esse tema. Durante o programa, a gente vai assistir alguns depoimentos de brasileiras envolvidas nessa causa, como, por exemplo, o da Mariana Mendes, fundadora do Projeto Enlace. Pode rodar. E aos 37 anos, em plena pandemia, quando eu realizei a minha primeira mamografia, eu fui diagnosticada com câncer de mama em fase inicial. E eu não tinha sintomas, não tinha queixas, não tinha alterações ao autoexame, foi inesperado. Eram microcalcificações agrupadas que foram vistas somente na mamografia, e se eu fosse esperar ter alguma alteração ao autoexame, talvez o meu desfecho poderia ser outro. Foi realmente desesperador, porque eu tenho 2 filhos pequenos e na ocasião meu filho mais novo estava com 1 ano e meio. Eu precisei cuidar do meu emocional, percebi que isso foi fundamental para viver essa fase desafiadora. E desse aprendizado eu idealizei o Projeto Enlace, que é uma rede de apoio com o objetivo de proporcionar acolhimento emocional a mulheres em tratamento do câncer de mama e também dos seus familiares, através de troca de experiências, motivação compartilhada com as rodas de conversas, apoio psicológico, orientações e cuidados integrativos. Nossas ações são online, permitindo que mulheres de todos os lugares possam participar, e é gratuito. Eu convido você a refletir sobre as mudanças necessárias para promover o cuidado com a sua saúde. Que tal começar hoje? Tão importante, né, falar Demais. sobre isso, abrir espaço para essa causa, né, para essa discussão, para esse debate. Então, hoje no Mulheres teremos muito a aprender. Sem dúvida. E sobre os cuidados, Sem né? dúvida. Porque o que é muito preocupante é que a expectativa de mamografias, que era para ser feita ao longo do ano passado, né? Quer dizer, de outubro do ano passado até esse ano, foi muito aquém, né? O número foi muito menor. O que pode complicar, né? Não só o diagnóstico, mas o tratamento dessas mulheres também, caso alguma coisa seja detectada. Por isso que essas campanhas são tão importantes e por isso que ao longo do Mulheres a gente vai mostrar outros depoimentos de pessoas envolvidas nessa causa, que ajudam outras mulheres e que tem histórias importantes para compartilhar, para inspirar também outras brasileiras sobre o assunto. Porque tem mais assuntos pra gente falar aqui a respeito do Outubro Rosa. A gente, ao longo do programa, como a gente já comentou, a gente vai trazer vários depoimentos de pessoas ou que passaram pela situação e tem histórias inspiradoras para passar pra frente, ou que trabalha de alguma forma com essas mulheres que estão enfrentando o problema. Pode rodar. Deixa eu mostrar pra vocês como que é essa prótese, que vocês vão ver que ela é idêntica à real. Tem até os formatos, olha só. Ela é bem fininha, então essa pontinha adere ao seio dela com uma cola própria, que a gente indica até onde ela acha, e é super em conta essa cola e dura pra sempre. Quando perder a cola, é só ela limpar e reaplicar. E percebam que ela é idêntica à areola real. A textura, vocês precisam sentir. Olha só o bico. Gente, eu fico muito feliz de poder levar esse projeto para mais mulheres. Nós temos aqui mais de 100 mil próteses prontas para enviar para todas essas mulheres do mundo. E eu preciso de vocês para me ajudar a chegar nelas. Combinado? Olha que lindo! Eu fico muito feliz, gente. Eu fico até emocionada por poder ajudar as pessoas e poder ter canais que querem levar essa mensagem para mais pessoas. Que Muito trabalho bom. lindo e que perfeito que fica, né? Exato, eu tenho alguns exemplos aqui, olha, para mostrar pro pessoal em casa. Olha que bacana. Você tá vendo? Tamanhos, formatos, tonalidades diferentes. E como ela falou no VT, gente, eles estão prontos, olha, eles são de silicone, tá? E aí, como ela falou, isso aqui é como se fosse uma colinha eterna, né? É só você ir dando manutenção direitinho, como você vai aprender, e aí você consegue fazer aquele efeito, né? Para quem realmente precisou tirar não só a mama, mas também o mamilo, né? Você consegue fazer o efeito perfeitamente com essa peça. E ela falou que são mais de 100 mil peças que estão prontas. E ela envia gratuitamente? Envia gratuitamente para qualquer lugar do Brasil. A gente vai colocar depois nas redes sociais. Entrou também o arroba dela aqui no VTzinho, mas depois a gente coloca nas redes sociais para você que tem interesse ou então para você que conhece alguém que precisa desse trabalho tão maravilhoso.
Incrível, né, gente? Parabéns pelo Parabéns, belíssimo muito legal. trabalho. Como Parabéns, tem viu, gente Natália? generosa, Iniciativa. né? Demais, gente. Como tem gente generosa no nosso mundo. É, Trabalho muito bom, lindo. né? E Uma que merece alegria ser- compartilhar essas histórias. Exato, é um trabalho que merece ser enaltecido, né? A gente precisa falar mais sobre isso para que chegue cada vez mais perto das pessoas que de fato precisam, né? Esse assunto é de extrema importância, até porque desde a década de 90, o movimento Outubro Rosa é conhecido pelas diversas ações mundiais para a conscientização da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. De acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, são detectados cerca de 2,3 milhões de casos da doença a cada ano. Antes de conversarmos mais sobre esse assunto aqui no estúdio, a gente vai assistir ao depoimento da Venúzia Fernandes. Dá uma olhada. Meu nome é Venúzia Fernandes e em 2021, em plena pandemia, ao realizar os meus exames de rotina, eu descobri um câncer de mama. Fiquei sem chão e muito revoltada, pois minha filha tinha acabado de passar pelo mesmo problema e foram momentos muito difíceis. Numa família que não tinha nenhum histórico de câncer de mama, de repente, em menos de um ano, 2 casos. Eu fiquei pensando em tudo que iríamos passar novamente. E não era justo nem comigo, nem com a minha família. Fiquei desolada. Mas passado o primeiro momento, resolvi encarar de frente e aceitar tudo que viria com muita leveza, pois o diagnóstico de câncer de mama não é uma sentença de morte. Eu fiz a cirurgia, 18 sessões de radioterapia e agora estou na fase da hormonioterapia. Posso dizer que estou curada. Sei que o diagnóstico precoce salvou a minha vida. E se não fosse o carinho dos meus familiares e amigos, eu não sei se eu teria conseguido passar por tudo isso. E agora procuro levar a vida com mais leveza, vivendo um dia por vez, sem tanta cobrança, agradecendo a Deus pelo grande milagre que é a vida. Que depoimento bacana. Obrigada por compartilhar isso com a gente, minha querida. Eu tô aqui no estúdio agora com essa lindeza. Doutora Fabiana Macchidice, que é mastologista e líder do Centro de Referência da Mama do AC Camargo. Obrigada pela presença, viu? Imagina, obrigada a você, como sempre, pela delicadeza do convite. E eu acho que esse depoimento que a gente acabou de ouvir, ele nos inspira a começar o assunto por aí, né? Antes até de falar das questões do diagnóstico, dos tratamentos, né, que a gente aborda sempre, mas falar dessa questão psicológica. Ela falou muito de apoio, né? Ela falou de estar positiva durante o tratamento. E ela ainda teve um tempero ruim a mais nessa história, que ela descobriu o caso durante a pandemia, que é um momento em que a gente já teve assunto de sobra para não estar bem, né? Durante a pandemia. E ela ainda descobre um câncer de mama. Você também passou por essa experiência, né, doutora? E eu queria que você fizesse um paralelo com isso, com a história que a gente acabou de ouvir também, sobre esse apoio das pessoas, sobre a diferença que faz você estar amparada durante esse processo. Isso é super importante. Quando a gente fala de tratamento oncológico, quando a gente fala de câncer, nós estamos falando de pessoas. E nós somos pessoas relacionais, a gente precisa se relacionar, a gente precisa ter entre as pessoas algum tipo de apoio, precisa ter algum tipo de contato. E a pandemia foi muito difícil em relação a isso, porque o diagnóstico de câncer, ele continuava aparecendo. Não é que a gente trocou as doenças, não é que existia a pandemia do Covid e o diagnóstico de câncer ele não foi feito. Na verdade, ele continuava sendo feito e foi cada vez mais difícil para que essas mulheres que já têm uma dificuldade de acesso, já existe toda aquela relação de medo de se falar sobre o assunto, de encarar a doença. Nesse momento, a coisa foi ainda pior, porque elas não se viam preparadas. Ninguém está preparado para receber um diagnóstico de câncer, posso te dizer isso porque eu também passei esse mesmo medo, essa mesma sensação, e de repente elas estavam em casa sem conseguir o acesso ao seu tratamento. Então foi realmente um momento muito difícil, mas é isso que ela passou, que ela trouxe com essa leveza, com essa delicadeza, que a gente acaba tentando trabalhar todos os nossos dias, porque nós não estamos tratando doença, nós tratamos pessoas. E quanto mais leve, melhor, mais
apoio a gente der para essas mulheres, mais ferramentas elas vão ter para conseguir driblar tudo isso e passar pelo tratamento, que é difícil, a gente sabe que é difícil, mas que precisa ser superado. Superar é necessário. Durante a pandemia, vocês perceberam um diagnóstico, uma quantidade de diagnósticos menores também, justamente por esse atraso? Muitas vezes as pessoas deixaram para fazer os exames que precisavam um pouco depois, pelo medo do contato, pelo medo de sair de casa. Sim, houve muita dificuldade no momento da pandemia, porque muitos centros que eram especializados tanto no tratamento de câncer quanto no atendimento geral fecharam as suas portas para o tratamento oncológico, para poder ter vaga disponível, inclusive para o Covid. Nós lá no AC Camargo tivemos de verdade uma grata satisfação de por ser um hospital só, né, um centro de tratamento oncológico, nós criamos formas de receber as pacientes e nós não precisamos fechar para fazer um tratamento diferenciado. Aliás, não precisamos fechar as portas do tratamento oncológico para fazer tratamento de Covid. Então, nós continuamos o atendimento. Mas, na realidade, nós tivemos, quando a gente fala de Brasil, uma quantidade muito grande de mulheres que tiveram o seu diagnóstico mais tardio, porque ficava com aquele nódulo, percebendo um nódulo, crescendo e ela não sabia nem como fazer ou onde procurar. Né? O tempo é crucial, né, no diagnóstico do câncer. Super importante. E também nessa fase as pessoas não faziam mamografia. Que sempre que a gente fala de diagnóstico precoce, o ideal é que as mulheres façam os seus exames de rotina. Então, a partir dos 40 anos, toda mulher deve ir até um profissional de saúde para fazer o seu exame, para pedir, na verdade, a sua mamografia, tá bem? E a grande pergunta, né? Mas e o quanto que, a gente está vendo aqui nessa questão do autoexame, o quanto que um autoexame pode ser adicionado, pode melhorar esse diagnóstico? Não existe mais uma recomendação de um autoexame, sabe, dessa forma de dizer que o autoexame ele é necessário, ele tem que ser feito uma vez por mês. Não, a gente tem trocado esse tema por autoconhecimento. Porque quem faz exame é médico. Tá? Então, tem trocado isso para orientar as mulheres que, da mesma forma que a gente se olha no espelho todo dia, se nasceu uma pinta na ponta do nariz, você vai buscar o médico, essa mulher, se perceber que a sua mama está diferente, que o mamilo está para frente ou está para trás, se no toque da mama, a própria paciente ou a sua parceria perceber, falou, poxa, mas aqui está mais durinho, o que será que é isso? Que ela, nesse momento, vá até o médico. Então, aqueles movimentos são importantes para serem feitos também? Que a gente se conheça no toque e visualmente falando? Sim, então se olhar na frente do espelho, saber o que é normal ou não em você, né? Uma vez eu atendi uma paciente, que eu sempre conto porque foi muito emblemático. Eu atendi a paciente, ela teoricamente não tinha queixa alguma. Quando eu pedi para ela tirar a roupa para eu examiná-la, o mamilo estava para frente e um estava para dentro. Eu imaginei, falei, bom, isso deve ser normal nela, porque ela falou que não tinha nenhuma queixa e eu perguntei. Sempre foi assim? Ela, assim como, doutora? Eu falei, um mamilo, um bico para fora e o outro para dentro. Ela fez assim, ela olhou para baixo e falou, nossa. Eu nunca tinha percebido. Então é isso que a gente quer evitar quando a gente sugere o autoconhecimento ou o que se chama de autoexame. Mas o que faz diagnóstico precoce é mamografia. Então, até porque se a gente já sente o caroço já tem um certo autoexame, tamanho. Quer dizer que ele já tem um tamanho aumentado e o ideal é que se detecte esse tumor antes da gente conseguir sentir nos dedos, né, doutora? É importante dizer que quando a gente fala de câncer de mama, são muitos os tipos de tumor, tá bem, Rê? Então, não são só aqueles tumores que crescem lentamente, também existem chamados tumores de intervalo, que é aquele que a mulher faz mamografia em janeiro e depois vai fazer a outra mamografia no próximo janeiro. E, de repente, no meio desse caminho, ela se apercebe de um nódulo. Isso pode acontecer. Não é tão frequente, mas pode acontecer. Então, essa necessidade contínua do autoconhecimento é super importante. Para a mulher que tem menos de 40 anos, que não faz mamografia anual ainda, super importante. Para a mulher que tem uma história familiar muito significativa, onde tumores que costumam aparecer e crescer mais rápido, também super importante. Então, autoconhecimento é importante sempre. Quando alguém te pergunta qual a cor do seu cabelo, a cor dos seus olhos, a sua altura, o seu peso, você tem que saber. Então, saber reconhecer todos os sinais da sua própria mama é importante. E uma vez por ano, se você tem 40 anos, vai ao médico para fazer a mamografia, ter o seu exame feito pelo médico. E se você tiver algum tipo de história familiar muito importante, presta atenção, porque pode ser que você tenha a indicação de começar os seus exames antes
até do que os 40 anos. Tá. Você falou de tipos de tumor. Quais são os mais frequentes nas mulheres hoje em dia? O mais frequente é um tipo de tumor que responde ao hormônio, que a gente costuma dizer que são os tumores luminais. Eles respondem ao hormônio, então eles aparecem principalmente na mulher, porque câncer de mama pode acontecer tanto na mulher quanto no homem. Só que para cada 100 mulheres que a gente faz diagnóstico na mulher, nós temos um diagnóstico no homem. Tá bem? A cada 100. Então, a cada 100, exatamente. É 100 para 1. Então, os tumores são mais frequentes na mulher porque nós temos uma quantidade maior de hormônio e quanto mais tempo nós ficamos expostas a esse hormônio, ou seja, aquela mulher que tem uma primeira menstruação muito cedinho e que menstrua até muito tarde, ela fica mais tempo exposta aos hormônios, a mama fica mais tempo exposta e ela tem, então, teoricamente, um risco um pouco maior para desenvolver câncer. Esse é o mais frequente. Tá. E existem outros que a gente diz que são os triplo negativos, HER2, que eles são mais rápidos. Então, são aqueles tumores que eles podem aparecer até entre as mamografias e eles costumam serem de uma divisão mais rápida e às vezes a própria mulher palpa. Mas o mais importante é a gente falar daquele que ninguém percebe, que é o câncer in situ, que foi o que eu tive. Que se eu não tivesse feito a mamografia, eu não teria feito o diagnóstico nesta fase, onde o tratamento é cirúrgico, basicamente. Né? Então, a gente não precisa de químio, né? Quando faz a retirada da mama toda, não precisa da radioterapia. Então, esse tipo de câncer, para a mulher, ela precisa entender que ninguém gosta de imaginar que vai até um hospital, vai ter a mama pressionada, porque a mamografia traz um certo desconforto e vai sair com o diagnóstico de câncer. Mas a grande questão é, se você faz o diagnóstico nesta fase, você evita alguns outros tipos de tratamento que se o tumor já está lá e você não faz o diagnóstico, ele continua a crescer e você pode ter a necessidade de fazer algum outro tipo de tratamento mais para frente. Tá. As próteses, os implantes mamários, eles dificultam a visualização de um tumor? Eles podem atrapalhar? Porque o último exame que eu fiz foi feita uma tomossíntese, que eu acho que é uma mamografia que vai um pouquinho além, enxerga um pouco a mais. Isso é mais indicado para quem tem prótese ou não? A questão da tomossíntese, ela é um exame de melhor qualidade. Inclusive, a gente está agora, neste momento, com uma consulta pública para que ele entre no rol da ANS, tá bom? Então já fica a dica, se você quiser votar a favor, lá, gente, né? Vai lá, entra na consulta pública e faça esse tipo de voto, inclusive para medicamentos que também precisam ser votados. Então, nós, como população, como sociedade, nós temos esse poder. Ele tem uma cuidade melhor, é isso? Isso, exatamente. E a tomossíntese, ela tem essa cuidade melhor. Então, a gente consegue, é uma mamografia também, só que ela funciona mais ou menos como a tomografia, a mamografia, ela faz as incidências apertado, de cima para baixo e de ladinho. Sabe aquele jeito que a gente fica assim? Aquela posição deliciosa, né? Você gostou. Mas tem que fazer, gente. Que a moça fala assim pra gente, doutora, não respira, como se fosse possível respirar naquele momento. Eu falei, mas eu já não tô respirando. Mas tudo bem, fica tá tranquila. Tudo certo. Pode ficar sossegada, tá tudo indo. E aí, essas são as 4 incidências da mamografia, tá bem? A tomossíntese é a mesma mamografia, só que ela tem um aparato que ela consegue rodar o campo e ela consegue enxergar de formas diferentes. Então, ela faz como se fosse uma tomografia e ela consegue melhorar a qualidade do exame. Então, mas é bom não para todo mundo, não só para quem tem prótese, Com né? certeza, bom para todo mundo, principalmente para quem tem mama muito densa, tá bem? Então, de verdade, a tomossíntese, o principal dela é que ela consegue tirar um pouquinho essa nuance de algo que você possa ficar em dúvida, porque quando é só estático você tem um pouco mais de dificuldade, e ela consegue adquirir mais imagens e melhorar a qualidade de quem tem mama, principalmente densa, não necessariamente próxima. Participar dessa consulta pública, hein? Onde que o pessoal vai? Tem que entrar na internet, eu só não tenho o link agora, mas, não, tudo bem, mas pode colocar, coloca no Google, que é Ministério da Saúde? Eu não lembro se é Ministério da Saúde. Mas tudo bem, daqui a pouco a gente traz essa informação, porque ela é muito importante. Eu acho também. É a forma da população atuar e exercer cidadania, não é, doutora? Exatamente. Muito bom. Tá bom? Eu vou dar um recadinho e já volto, mas eu vou deixar uma pergunta aqui no ar para você, porque a gente tem uns dados aqui da Sociedade Brasileira de Mastologia que deveriam ter sido feitas 11,5 milhões de mamografias, né, no ano passado, e apenas 2,7 milhões foram feitas.
Eu queria entender o porquê dessa diminuição, se é uma questão relacionada à conscientização ou é o acesso das pessoas aos exames que estão um pouquinho dificultado nesse momento. Daqui a pouquinho eu volto, tá bom? Combinado. A gente continua esse papo, inclusive com a sua participação. Então mande pra gente sua pergunta aqui no @Gazeta Mulheres, que quando eu voltar a gente conversa com vocês também. Voltando, eu deixei aqui no ar aquela pergunta com relação à quantidade de exames, né? Que a expectativa era uma, na prática a gente tem um número bem menor. Qual que é a questão envolvendo aí? Falta conscientização ainda, doutora? Eu acho que falta. Eu acho que falta conscientização, eu acho que falta acesso, acho que existe muito medo envolvido, né? Porque entre 40 e 50 anos existe um dificultador. Então, todas as sociedades médicas sugerem a realização da mamografia entre os 40 e 50 anos de forma anual. Nós temos uma recomendação do governo que acaba sugerindo a mamografia a partir dos 50 por uma questão muito simples. É a idade onde nós temos, de fato, um aumento de incidência para câncer de mama. Então, a gente começa ali aumentando a partir dos 40 anos, principalmente entre os 40 e 50, seria ideal que todas nós fizéssemos os nossos exames e aumenta ainda mais o número, né, a partir dos 50. Mas o que a gente percebe é que mesmo mulheres, a partir dos 50 anos, não estão fazendo os exames da forma como deveria. Então, na frequência como deveria, não chega esse exame. Na verdade, a questão não é nem chega, né? As pessoas precisam, as mulheres precisam ir até algum lugar para fazer seus exames. Então, acho que o mais importante de ser dito aqui, que sim, mamografia salva vidas, né? Eu costumo dizer que apesar de ser só um filme em preto e branco, ela salva vidas, tá bem? Então, porque você consegue fazer diagnóstico antes que você palpe a mama, antes que o médico palpe. Então, se você tem mais de 40 anos, faça seus exames. Se você precisa fazer esse exame e tem o conhecimento de que ele pode, de fato, identificar alguma alteração, tenta se acalmar. A grande questão existe muito medo relacionado a isso. Então, como eu disse, todo mundo gosta de ir para festa, todo mundo gosta de ganhar presente. Mas é muito difícil essa relação de você imaginar que você pode ir a um lugar, fazer um exame e sair de lá com um diagnóstico de câncer. No entanto, se ele já estiver lá, a gente precisa tratar. Existe uma frase que diz: quem procura acha e quem acha cuida. Mas é quem melhor acha saber do cura. Que não saber, não é, muito doutora? melhor, claro, né? Gente, Melhor, ele não vai assim, embora se a gente não souber. Abre os olhos, né? Ele não vai embora sozinho. Exatamente. Tem perguntas da turma chegando para você. Oba. A primeira, Ananda está aqui dizendo que é eternamente grata ao AC Camargo. Ela já está há um ano tratando lá. Diz que vocês são anjos. Que linda. Obrigada, Beijo, Ananda, pelo seu depoimento, viu? Obrigada por compartilhar. Obrigada, a Débora está aqui dizendo que depois que ela amamentou, ela ficou com alguns cistos nas duas mamas, comprovados através de ultrassom. Ela quer saber se existe algum risco de se tornar um câncer. Não, pode ficar bastante... Débora, é isso? Débora, isso. Débora, fica tranquila, tá bem? Cisto de mama é uma bolinha de água, tá bem? Pode até ser cisto de leite. E eu vou aproveitar esse momento para dizer uma coisa super importante. Mulheres gestantes também podem ter câncer. Mulheres amamentando também podem ter câncer. Então, se uma mulher, durante a amamentação, sentir um caroço na mama, que de repente não some, né? Então, o bebê mamou e aquele nódulo não sumiu. Vá ao médico e diga isso para o seu médico, porque isso pode ser um sinal de câncer. É claro que existe um número baixo de possibilidade, né? São poucas as mulheres que têm câncer durante essa fase de gestação ou de amamentação, mas isso pode acontecer. Então é importante porque a gente está prestando atenção nos filhos, está prestando atenção numa outra fase da vida, mas também precisa cuidar de si, né? Com certeza. A Vera Lúcia está perguntando o seguinte: até que idade é necessário fazer a mamografia? Ela tem 70 anos e ela está fazendo os exames de rotina. Ela foi, né, com um pedido de exame, mas ainda não conseguiu a agenda porque ela faz o exame através do SUS. Tá bem. Bom, a recomendação do SUS é fazer esse exame, teoricamente, até 74 anos, tá bem? O que nós sugerimos sempre é que, na verdade, então, nós lá no AC Camargo, enquanto os pacientes estão indo para nos visitar, estão indo fazer seus exames, nós vamos pedir. Porque, teoricamente, a recomendação é que o exame de mamografia seja feito enquanto esta mulher estiver bem, né? Então, que ela tenha pelo menos mais 10 anos aí de vida,
Porque caso aconteça um câncer, esse câncer não necessariamente pelo fato de ter mais idade vai ser super bonzinho. Pode ser que a gente tenha também um câncer mais agressivo, mesmo numa fase mais avançada da vida. Então, se essa mulher está com 74, 75, 80 e está super bem, porque o objetivo é esse, é que a gente envelheça bem, né? Ninguém vai andar para trás, mas enquanto a gente estiver envelhecendo bem, esse exame ele pode trazer benefício. Nós temos no AC Camargo 17% das nossas pacientes que têm câncer com mais de 70 anos. E elas são operadas, elas são tratadas, elas só exigem, claro, se elas tiverem muitas outras doenças, não tem uma pressão alta, um diabetes, a gente sempre vai conversar, vai ver qual é o melhor tratamento a ser feito dentro da realidade do que essa mulher está vivendo. Sim. Mas não vamos deixar de tratar independente da idade. Claro, tá certo. Tem uma pergunta aqui. Como tem duas pessoas falando do mesmo assunto, acho importante a gente falar até para desmistificar algumas questões aqui. Ela disse que viu outro dia, deixa eu ver o nome dessa querida que está comentando isso, é a Andréia. Tanto a Andréia quanto a Paty estão falando a mesma coisa. Que ouviu um médico dizer, em algum outro lugar, que o exame deve ser feito só a partir dos 50 anos. Isso, eu queria saber se muda a conduta de acordo com o médico, o que diz a Sociedade Brasileira de Mastologia a esse respeito, claro que é uma conduta que deveria ser universal, né? Sim. E a cada 3 anos, e que ele afirmava que a radiação da mamografia pode trazer algum problema. Vamos desmistificar essa questão, doutora, Vamos sim, vamos aproveitar o momento para a gente dizer o que tem que ser dito, né? Eu acho que a gente precisa usar o Outubro Rosa para passar informação de qualidade. Exato. Para passar todas as melhores recomendações de boas práticas que nós temos para cuidar, para curar as nossas pacientes. E sim, a mamografia é extremamente segura e deve ser feita. Então, todas as sociedades, Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Radiologia, então todos esses grupos que de fato têm esse comprometimento em cuidar da mulher, né? E fazer um diagnóstico numa fase onde esse tratamento seja menos caro, e eu não estou dizendo menos caro financeiramente falando, estou dizendo pessoa, né? isso, exatamente, para a saúde dela. Então, a mamografia sim, existe, é um dos exames que a gente pode garantir às mulheres que quando a gente coloca todo mundo, né, dentro de uma mesma proposta, reduz em torno de 25% a mortalidade por câncer de mama quando a gente faz mamografia anual a partir dos 40 anos. É claro que, como eu já tinha dito, né, é a partir dos 50 anos que esse número cresce muito, mas o nosso número de pacientes, por exemplo, no AC Camargo, com menos de 50 anos, é de 40%. Então, tem os cânceres aparecendo em idades muito precoces para algumas mulheres, né, doutora? Tem, também é outro ponto que é importante. É claro que a gente está falando aqui de pacientes, de mulheres normais, mulheres do dia a dia, tá bem? Mas aquelas mulheres que trazem com elas uma carga hereditária muito grande, talvez elas tenham que começar a fazer sua mamografia até mesmo antes dos 40 anos, tá bem? Mas eu vou pedir, né, dar um recadinho para vocês com muito carinho, né? Transmitam as informações, que vocês tenham certeza da qualidade dessa informação, porque a gente recebe muita coisa por internet. Nós recebemos muita desinformação de médicos que talvez não sejam especialistas na área e que podem realmente dar aquela bagunçada, né, nas informações de qualidade. Então, compartilhem que sim, mamografia é segura, que deve ser feita a partir dos 40 anos por todas as mulheres e que, apesar de ser só um filme preto e branco, salva vidas. É verdade. Eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, falando a respeito da recorrência. Em quanto tempo e qual é a frequência em que um câncer de mama pode ser recorrente ou pode voltar? Mas antes da sua resposta, a gente tem mais um depoimento aqui, tá bom? O depoimento da Isabela Barkauskas, é isso? Ela enfrentou a doença por 2 vezes. Dá uma olhada no VT. Olá, meu nome é Isabela Barkauskas, tenho 60 anos e vim falar com vocês sobre a importância da campanha Outubro Rosa. Foi através dela que descobri 2 vezes o câncer de mama. A primeira foi aos 43 anos. Como foi descoberto logo no início, foi feita uma cirurgia de quadrante e sessões de radioterapia.
Após 15 anos, devido à pandemia, eu fiquei 2 anos sem fazer os exames. E quando veio o mês de outubro e a campanha fez eu lembrar que tinha que voltar na minha rotina de exames. E para minha surpresa, estava novamente com câncer de mama. E dessa vez em estágio agressivo e avançado. Aí foi feita a cirurgia de mastectomia total e sessões de quimioterapia. Hoje estou super bem, continuo em tratamento, mas assim, quero alertar vocês para não deixarem de fazer os exames, porque ele descoberto precocemente, a chance de cura é de 95%. Tinha 11 anos. Vamos falar sobre esse assunto então, né? Sobre essa recorrência, em quanto tempo ela pode acontecer, quanto tempo depois do tratamento e de não ter sido detectado, que a pessoa pode dizer que está curada. Tá. Eu tenho a seguinte forma de pensar. Eu acho que a partir do momento que nós tratamos da forma adequada uma mulher que tenha câncer, ela precisa se sentir curada, tá bem? Eu acho que tem muitas pessoas que vivem a vida em busca de um foco, em busca do dia de descobrir essa cura, em busca do dia de receber uma herança, em busca do dia que uma coisa acontece, e ela deixa de viver o seu dia a dia, onde que nesse dia a dia você poderia estar muito bem e de fato vivendo a vida. Então, eu acho que a gente não tem... Existem muitas mulheres que eu sinto que têm doença, inclusive, que a gente diz que são doenças metastáticas, e que vivem muito mais do que uma paciente que tenha sido curada de fato e que não tenha doença nunca mais. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes, a partir do momento que eu te operei, eu tirei o tumor e a gente está programando para fazer o melhor tratamento indicado para você, você está curada. Até que a natureza me prove o contrário, e eu vou torcer muito para que isso não aconteça. E nesse ínterim, é importante que você viva. Quando a gente fala de tratamento de câncer, a gente está tratando pontualmente para que essa mulher volte a viver a vida dela. Para que ela viva com seus familiares, para que ela faça todas as coisas acontecerem, para que ela seja feliz em todos os aspectos que ela pode. Eu digo que nós não somos um ponto final na vida, né, das nossas pacientes, nós somos uma vírgula, sabe aquela vírgulazinha? Então a gente tratou, fez uma vírgulazinha, e aí vai ser com ela também todo esse outro desenvolvimento. Não são todas as pessoas que conseguem enxergar assim, como a gente teve aquela primeira pessoa que falou, mas eu acho que existe todos os dias essa oportunidade. Câncer pode voltar? Pode. Por isso que chama câncer, né? O câncer é uma doença que eu costumo dizer que é uma célula que descobriu a forma de ficar imortal, tá? E ela ficando imortal, ela começa a ocupar espaço, ela quer voltar, você quer matar ela e ela fala, não quero voltar. Então tem algumas coisas que você pode fazer. Então, atitudes positivas em relação à vida, ao seu autocuidado, podem melhorar, sim, essa redução de risco para o retorno de doença. Então, a primeira coisa, fazer o seu tratamento de forma adequada. Não desistir no meio do caminho. Se você tem que tomar um medicamento por 5 anos, tome o medicamento por 5 anos. Se tem que fazer a radioterapia, faça a radioterapia. Se o melhor tratamento é determinada cirurgia, faça aquela cirurgia. Então, apesar de os tratamentos serem bastante difíceis, não deixar de fazer o tratamento. E segundo, ter um autocuidado. Se alimentar de forma correta, levar uma vida leve, sabe? Deixar aquelas coisas que ficam te amarrando, né? Para que você viva de uma forma boa, para que até a sua imunidade seja preservada e você consiga driblar melhor, né? Eu costumo dizer, a casa arrumada, a gente consegue achar melhor as coisas, né? Corpo são também. Exatamente. Né? E muito tudo, né? Exercício. O exercício físico, a manutenção do peso, isso reduz risco de doença voltar. Eu ia perguntar justamente isso, não só para voltar, mas para causar. Porque o que se sabe a respeito do tumor, do câncer de mama hoje, a ponto de dizer esse tipo de comportamento, ou esse tipo de alimentação, ou esse tipo de coisas que você faz no seu dia a dia pode trazer um risco maior de câncer? O que se sabe até hoje dos causadores? Porque quando a gente fala em exames e tudo mais, a gente está fazendo a prevenção, mas aí já é um diagnóstico. Isso, exatamente. Né? A gente está indo para o diagnóstico. Exato. Agora, quando a gente fala em prevenção mesmo, para fazer uma limpeza na vida, o que a gente pode fazer de bons hábitos para deixar, ou pelo menos tentar, deixar o câncer de mama longe da gente? Eu adorei esse seu ponto, porque
existe muito isso, né? A gente faz a mamografia para fazer diagnóstico precoce, mas e o que eu posso fazer antes de ter o diagnóstico? Então, não fumar, fazer exercício. O exercício, esse final de semana passado, eu dei uma aula em plenária para mais de 1000 médicos falando sobre exercício como medicina contra o câncer de mama. Então, o exercício, ele vai atuar na redução do risco, na prevenção do câncer, ele vai diminuir os efeitos colaterais do tratamento e ele vai reduzir o risco da doença voltar. Ou seja, fazer exercício diariamente, cuidar de você, se colocar na agenda, vai te fazer uma redução do risco. E numa quantidade, assim, numa porcentagem quase igual a medicamento. Isso produz um hormônio bom, né? Sim, a gente fica feliz. Você já conseguiu fazer exercício triste? Não. Às vezes a gente até faz na força do ódio, porque a gente tá cansada e tal, mas depois pega no tranco. É uma delícia. É uma delícia. No final a gente sente bem. Nossa, missão cumprida, que delícia. Isso tudo tem a ver com o que o seu corpo produziu de hormônios também, tem a né, ver, doutora? vai melhorar o seu organismo, vai deixar o seu microambiente, como a gente diz, mais preparado para que ele possa resolver. Então, não fumar, fazer exercício, controle de peso. A gente não está falando aqui de gordofobia, a gente está dizendo que a gordura, ela produz hormônios. A mulher tem mais câncer de mama porque ela tem mais hormônio do que o homem. E a gordura periférica também produz mais hormônio. Então, a obesidade aumenta risco para câncer de mama. Então, todas essas questões, elas podem ser trabalhadas. Então, se você quer reduzir o seu risco para câncer de mama, então cuida da sua alimentação, se coloca na agenda, faz o seu exercício todos os dias, né? Então, de pouquinho, né, para realmente começar a gostar e você vai ver como aquilo vai te fazer bem para toda a vida. E não só para câncer de mama, né? Porque tem uma série de outras doenças que também podem ser reduzidas se a gente se a gente pratica atividade física. É a famosa lição de casa, né, doutora? Exatamente. Que a gente tem que fazer. Muito bem. E eu quero terminar com a frase que o seu filho completou, que eu achei incrível, que a doutora estava me contando aqui nos bastidores, né? Que você falou uma coisa muito legal, Sim. que é só uma imagem em preto e branco, mas pode salvar vidas. E o seu filho complementou dizendo o quê? E devolveu o colorido a ela, mamãe. Ah, gente, que bacana. Gu, amo você, Gu. Maravilhoso. Ele é publicitário? Não, não é publicitário, ele quer ser médico. Aí, ó. Tem uma veia de publicitário também. Pois é, muito também bom, acho. doutora. Obrigada, Tá bom, viu? De nada. Que papo ótimo. É lindo ver seu sorriso, lindo ver você bem. E Muito trazendo obrigada. também, não só a sua experiência, mas a sua vivência, né? Você está dos dois lados, na verdade, né? Como médica e também como paciente. Então, ninguém melhor do que você para a gente conversar nesse outubro, especialmente. Muito, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Foi como eu te falei nos bastidores. A nossa primeira entrevista aqui foi num momento extremamente delicado da minha vida. Fazia menos de um mês que eu tinha sido operada, mas eu não podia deixar de vir aqui para falar sobre um tema tão importante que eu estava tratando, né? E como era difícil para mim. Coloquei um chale bem grandão, porque a minha mama estava ainda super assimétrica, ainda sentindo aquela sensação de ai, acho que eu tô feia, não sei se eu vou ficar bem, não sei se eu vou conseguir falar sem chorar, né? E a gente teve um papo super gostoso e quando eu saí daqui eu recebi uma foto com o meu sorriso, pensei, falei, valeu a pena, foi muito especial. E queria deixar um beijo pra minha sogrinha, que hoje é aniversário dela. Ai, Beijo, Tatá. Quantos aniversariantes hoje? Qual é o nome dela? Marina. Marina, um beijo pra você, parabéns. Esse depoimento foi muito legal, que eu vi a foto dela. Foi no Revista da Cidade, né, que a gente falou sobre Revista isso. da Cidade. Você tinha operado em setembro. Já 15 de setembro e eu dei entrevista com você aqui no dia 9 de outubro de 2018. Olha só, que Muito linda. legal. Obrigada, viu? E obrigada por você. compartilhar isso também, viu? Obrigada. Fiquei muito feliz. Quero agradecer demais a doutora Fabiana Macdissi, que é mastologista e líder do Centro de Referência da Mama do AC Camargo. Vou deixar o Instagram também, @DRA Fabiana Macdissi. Você vai escrever com Camudo e 2 S's, é isso? Aí. Para seguir a doutora Fabiana. E também você pode seguir o @do AC Camargo Câncer Center. @AC Camargo Câncer Center. Meu amor, obrigada, viu? Obrigada demais pela sua participação. Te convido também a assistir um VT muito legal, porque muitas são as coisas... A casa precisa ser arrumada depois disso tudo, né? Depois desse momento que a mulher passa muitas vezes, muita gente ajuda. Existem iniciativas muito legais, como, por exemplo, a micropigmentação. Vamos dar uma olhada? Vamos. Veja esse VT. O Florescendo Histórias foi criado para atender mulheres que passaram pelo processo de mastectomia pós-oncológico, pós-câncer de mama, onde tiveram a perda total ou parcial da areola e também do mamilo. E com esse trabalho de micropigmentação paramédica, nós conseguimos devolver o formato 100% realista
tanto da areola quanto do mamilo, usando técnicas de projeção e profundidade, luz e sombra, para que ele se pareça cada vez mais real. E ele é 100% gratuito. Então, se você quer saber mais sobre como fazer parte, como poder ter aí sua autoestima de volta, poder se olhar no espelho com mais leveza e ressignificar todo o seu processo, entre em contato conosco que vai ser um prazer te ajudar a finalizar e iniciar novos ciclos na sua vida. Gente, o realismo dessas imagens é de chocar, né? Você viu cada antes e depois, impressionante. São tatuagens que tem, né, a profundidade, sim, a luz e sombra. Gente, fica muito bom. E para as mulheres isso é tão importante. Nossa. É claro que não são todas, mas a maior parte das mulheres, depois que elas fazem essa micropigmentação, elas dizem que elas se sentem inteiras. Ai, que incrível, então, isso gente. É muito bonito. É gratuito, algo que é, né? Sim. Nossa, que trabalho maravilhoso, parabéns, viu? Eu não poderia me despedir da doutora Fabiana sem falar sobre esse livro aqui, que também foi escrito num momento complicado que a gente viveu há pouco tempo atrás, né, sim, doutora? Conta um pouquinho sobre ele. Foi. Na verdade, eu gosto muito de escrever, então eu tinha várias crônicas no Instagram e todo mundo me pedindo, doutora, a senhora precisa escrever um livro, e uma paciente minha, super querida, um dia pegou todos os livros, compilou e falou, doutora, você fica enrolando para escrever seu livro, você não percebeu que você já tem um livro? E ela compilou tudo isso. E com a ajuda de um jornalista, o Moura, a gente colocou isso em capítulos e alguns desses textos já eram da época que eu estava recebendo o diagnóstico de câncer, mas que eu ainda não abria para ninguém. E ele está divididinho aí em tópicos. É um livro que, teoricamente, ele está gratuito, num link que depois eu posso deixar no meu Instagram, então é só baixar. E quem quiser o livro físico, se quiser fazer a compra, todo o valor vai ser revertido para uma ONG chamada Instituto Oncosuperação, que trata de mulheres que têm toda essa dificuldade em conseguir as suas próprias ferramentas para a superação do câncer de mama. Que legal! Uma cesta de cada vez, gente. Então, muito bom. Gostei da iniciativa também. Obrigada, doutora. E esse é para você. É a próxima, viu? Obrigada, E enquanto isso, você assiste mais um depoimento neste Outubro Rosa. Pode rodar. Olá, meu nome é Mariana Rubren e eu sou a fundadora da ONG Cabelegria. Para quem não conhece a Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelo, confecciona e distribui perucas para pacientes com câncer de todo o Brasil. E se você quer fazer a sua doação de cabelo, é muito importante lembrar que o cabelo tem que ter no mínimo 15 centímetros. Ele pode ter tintura, pode ter química, não tem problema nenhum. A gente só pede para que ele esteja amarrado bem firme, de preferência com elástico de dinheiro. E se você é paciente e quer receber uma doação de uma peruca, é só entrar em nosso site, que é www.cabelegria.org, e fazer a sua solicitação. Esse processo é bem simples e bem rápido, e lembrando que a gente encaminha pelos correios para todo o Brasil, ou o paciente também pode retirar em um dos nossos bancos de perucas. E se você quiser ajudar de outra forma, pode ajudar com voluntariado, ajuda financeira também, que possibilita com que a gente transforme todos os cabelos que a gente tem e recebe em perucas. Então participe você também e faça parte dessa campanha nesse mês tão especial que é o Outubro Rosa. Por mais dias assim, né? Com histórias certeza. incríveis, muito especial.